queridos, de volta com vocês, Pastor Onéas César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, Rio de Janeiro, na nossa escola ministerial Chama Viva. Nós estamos apresentando a você, eu estou trazendo a você, o estudo do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Está interessante, emocionante, nós estamos entendendo o livro da Revelação. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 6, que mostrará a abertura dos selos, principiando o grande drama da humanidade, deste mundo, desta terra, no governo do Anticristo. Eu quero já dizer a você que esse capítulo é tão importante e extenso que muito provavelmente nós vamos estudá-lo em 2 aulas. Mas é muito interessante. Eu peço a você nesse momento que abra a sua Bíblia e vamos caminhar pela palavra da revelação, a palavra profética neste momento. Aqui começa o grande drama mundial, mas começa com uma grande mentira, um grande engano, já adianto a você, uma falsa paz que seduzirá as nações. Vamos lá? Aí está, capítulo 6, a abertura dos selos, 7 selos, né? Introdução. No capítulo 4, nós vimos a igreja arrebatada junto ao trono. No capítulo 5, nós vimos a exaltação do Cordeiro pelos anjos e pela igreja arrebatada, não é? Nós vimos isso no capítulo 5. Agora, no capítulo 6, veremos a abertura dos 6 primeiros selos pelo Cordeiro e os acontecimentos que se seguirão com essa abertura. Esses selos contêm os juízos divinos. Os acontecimentos que se seguirão estavam selados, guardados, lacrados, até que ele, o Cordeiro, o Senhor Jesus, não é? Em sua suprema autoridade, permitiu que fossem principiados, liberados. E eu quero dizer mais a você, ele não apenas permitiu, mas é ele quem abrirá cada selo, romperá cada selo, como a dizer de modo soberano. Venha, comece o que está guardado, o que está profetizado, o que deve acontecer. Eu quero deixar bem claro a todos os que estão aqui estudando o livro do Apocalipse comigo. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele tem o domínio total sobre tudo que virá, por mais tenebroso que venha a ser, ok? Vamos guardar, isto é uma questão de princípio. Aqui começarão os 7 anos da grande tribulação. Vamos em frente. Observe que o Apocalipse fala de um livro com 7 selos. Isso significa que há uma palavra profética guardada, selada, até o tempo próprio para que seja posta em prática. Deus está segurando esses acontecimentos para soberanamente liberá-los no tempo determinado. Quando da liberação desses acontecimentos que estão selados, a igreja já estará, a igreja fiel, já estará arrebatada com Cristo no céu. Com essa abertura, começa a grande tribulação, com a ascensão do anticristo, o surgimento dele e seu crescimento. Lá, um tempo de tal angústia sobre a terra como nunca houve desde que há mundo. O Senhor Jesus Cristo falou isto. Vamos entender uma coisa aqui, a igreja arrebatada significa o seguinte: os crentes fiéis, os crentes do Velho Testamento, os crentes do Novo Testamento, como nós já vimos aqueles 24 anciãos, 12 e 12, mas os fiéis do Senhor. Precisamos entender que nós ainda vamos fazer um programa especial, um vídeo especial, mostrando os que subirão e os que ficarão.
Uma pergunta que se tem, uma questão de debate a ideias contrárias uma à outra é: no arrebatamento da igreja, na vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja, subirão todos os crentes ou só subirão aqueles que estiverem vigilantes? Gente, a Bíblia é tão clara. A Bíblia é tão clara. Aqueles que não estiverem vigilantes ficarão e enfrentarão a fúria, a chibata do anticristo. Nós vemos a igreja arrebatada no céu. Nós vamos estar lá na graça de Deus. Fica firme no Senhor Jesus. Amém? Então vamos em frente, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação para a gente entender bem. Até aqui, desde o início do nosso estudo, nós vimos a visão de Jesus glorificado em Apocalipse 1. Começa tudo mostrando o Senhor Jesus glorioso, glorificado, dominador, soberano sobre tudo. Depois nós vimos, aqui as coisas, o Senhor disse a João, as coisas escreve, as coisas que você viu. Aqui o Senhor disse a João, escreve as coisas que são. Era o tempo de João, aquelas 7 igrejas na Ásia, e nós vimos isso em Apocalipse 2 e 3. Depois nós vimos em Apocalipse 4, a visão do trono com os remidos, a igreja arrebatada. Depois nós vimos, no capítulo 5, quem é digno de abrir o livro, não é? O livro que apareceu com 7 selos e o Senhor Jesus Cristo, então veio ele e ele foi achado digno de abrir o livro. Pois bem, em abrindo o livro, começam a sair os juízos nesses selos e aparece então um novo período que nós vamos estudar hoje. É o início da grande tribulação. Você pode entender isto? Glória a Deus. Amém. Não? Vamos lá. A grande tribulação, 7 anos. Daniel falou dessa tribulação. Está faltando aqui o fechamento de parênteses, né? 7 anos dessa grande tribulação. Agora veja, esses 7 anos, 7, se divide em 2 períodos de 3 anos e meio. Se nós considerarmos como Daniel chama de uma semana de anos, então nós temos aqui uma meia semana, outra meia semana, formando essa semana, esses 7 anos. Agora veja o que está escrito no livro do profeta Daniel. Eu repito para você que Daniel é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel falou muito desses últimos dias. E ele disse assim, ele escreveu assim profeticamente. Falando do anticristo, ele diz assim: ele firmará um concerto ou um acordo com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações, virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu disse a você que nós vamos ter muito provavelmente mais de uma aula, porque há muita revelação aqui a ser estudada, a ser entendida. Veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo abrir o primeiro selo, nós vamos ver, vai aparecer ali o anticristo e começará esse período de 7 anos. Mas esse período será dividido, veja bem, ao meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Metade de uma semana, formando essa semana dos 7 anos que nós chamamos, no geral, de a grande tribulação. Diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Vamos parar aqui. Ele firmará o concerto com muitos. Ele vai fazer um concerto, um pacto, uma aliança para toda semana, mas ele vai quebrar esse pacto no seu meio. Ao fim dos 3 anos e meio, ele quebra o pacto que terá feito. Agora, veja uma coisa. E fará, na metade da semana de anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu quero explicar isso aqui também a você. Veja bem, nós vamos ver mais à frente que os judeus, de um modo geral, Israel, de um modo geral, até hoje, não aceita Jesus como Messias. Eles continuam esperando o Messias.
Israel nunca entendeu, gente, guarde isto, Israel nunca entendeu que o sangue de animais não foi, não é e nunca será suficiente para cobrir, para resgatar o homem, para pagar os pecados cometidos pela humanidade e pelo homem. E Israel, veja bem, Israel espera um Messias rei, não um Messias cordeiro. Por isso que eles nunca entenderam e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora, quando esse homem surgir, o anticristo surgir, ele vai trazer uma falsa paz, nós vamos ver, mas eu preciso explicar isso. E ele vai seduzir os judeus. Por quê? Porque nesse período, nesses 3 anos e meio dessa falsa paz, nós ainda veremos isso fartamente. Ele vai conseguir reconstruir o templo em Jerusalém. Os detalhes disto nós não sabemos como. Hoje parece impossível, mas coisas que pareciam impossíveis até algum tempo atrás já acontecem hoje. Ele vai dar, digamos assim, um presente ao povo judeu, vai propiciar, ele vai permitir de alguma forma, e o templo será reconstruído. Hoje, os sacrifícios de animais, o contínuo sacrifício de Israel está parado, porque não há templo. Mas o sonho dos judeus, os judeus têm 2 sonhos, ou um sonho em 2 partes. Primeiro, a vinda do Messias como rei e a reconstrução do templo em Jerusalém para que volte o contínuo sacrifício. Aqueles cultos, né, mosaicos como nós vemos no livro da lei, nos livros da lei do Senhor, o sacrifício de animais e tudo mais, os sacerdotes, os ritos, tudo isso. E ele vai propiciar isto. E ele seduzirá os judeus, especialmente com isto. Por isso que está escrito já pelo profeta Daniel, que ele firmará o concerto com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Em que sentido? O templo reconstruído, ele aclamado como Messias, o mundo também aclamando ele como realmente um príncipe da paz. Ele então, quando tiver conquistado o mundo, quando ele tiver o domínio mundial nas mãos, ele vai mostrar a sua verdadeira face aqui, na metade dos 7 anos. Então virá o segundo período de 3 anos e meio de dor e de sofrimento. Vamos ler de novo. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Significa o seguinte: ele surge, traz uma falsa paz nos primeiros 3 anos e meio. O concerto firmado é por 7 anos, mas ele, no meio desses 7 anos, ele já domina o mundo, ele rompe esse pacto feito, mostra a sua face, e vai ser o tempo horroroso, o pior tempo que já houve sobre a humanidade em toda a sua existência. Jesus disse isso, mas terá um fim. Serão apenas, aí sim, literalmente 7 anos, e é por isso que diz aqui que, e o que está até a consumação, quer dizer, há um limite, há um tempo, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Virá o juízo de Deus sobre ele. Ele reinará por 7 anos, mas ao fim dos 7 anos virá um juízo sobre ele, e o Senhor vai dizer: chega, basta. E quem dará esse basta de modo direto será o Senhor Jesus, na sua vinda, com todos os salvos, os arrebatados, os anjos, para derrotar o anticristo na batalha do Armagedon e reinar sobre a terra e estabelecer o seu reino. Portanto, o reino do anticristo será de 7 anos, divididos assim. Vamos em frente. Quando da liberação desses acontecimentos, que estão selados, a igreja já estará arrebatada com Cristo no céu. Com essa abertura,
começa a grande tribulação, a abertura dos selos. Começa a grande tribulação, um tempo de tal angústia sobre a terra como nunca houve desde o princípio do mundo. Eu coloquei aqui uma imagem, do arrebatamento da igreja que vai principiar esse período, como nós dissemos, dividido em duas partes, não é? Uma parte de paz absoluta, uma falsa paz, e depois ele mostrando o anticristo, mostrando sua verdadeira face e vindo esse tempo de angústia sobre a terra como nunca houve igual. Veja bem a gravura dos arrebatados, eles subindo ao céu, não é? Amém. Vamos continuar. Vamos ver uma coisa. Na grande tribulação, nesses 7 anos, virão selos, são os 3 elementos proféticos dos juízos de Deus sobre a terra. Então, os juízos de Deus sobre a terra estão agrupados aqui, nesses 3 elementos. Primeiramente, os selos, nós vamos começar a ver hoje. Depois dos selos sairão as trombetas, e das trombetas sairão as taças. São juízos até bastante parecidos, mas que têm suas características, seus modos próprios de ser, né? Selos, dos selos as trombetas, das trombetas as taças. São os juízos divinos sobre a terra, sobre as pessoas e sobre o governo do anticristo. Mas esses selos, trombetas e taças, eles estarão dentro da grande tribulação, especialmente no segundo período de 3 anos e meio. Vamos continuando. Agora pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, a sua Bíblia aí do lado com você para conferir na palavra. Vamos ler então Apocalipse 6, versos 1 e 2. Nós juntamos os 2 versos porque trazem a mesma revelação, mesmo sentido. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, foi o primeiro, né? Olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Antes eu quero ir, veja o verso primeiro, que diz assim: eu vi um dos 4 seres viventes que dizia, nós vimos, veja bem, nós vimos lá atrás, nós vimos que esses seres viventes não são animais, também não são anjos e nem são homens. Nós vimos que existem 3 seres, espíritos no mundo que existem. Deus é espírito, o homem é um espírito e os anjos são espíritos. Esses seres viventes nós vimos que são de fato os evangelhos, a palavra de Deus. Então veja que é a palavra de Deus, a palavra profética. Um dos seres viventes, né, que disse, ele disse em voz de trovão: vem e vê. A palavra de Deus está, gente, isso é muito grande. A palavra de Deus está neste momento nos chamando, dizendo: vem e vê. Nós estamos vindo, veja, a este estudo, estamos vendo, nossos olhos estão sendo ainda mais abertos. Eu não vou dizer que nossos olhos estão sendo totalmente abertos agora, porque nós temos a visão espiritual dada pelo Espírito Santo, mas nós estamos conhecendo mais. A palavra profética, que é esse ser vivente, está dizendo: vem e vê. Amém? Então vamos lá. Destaquei um cavalo branco. Eu gostaria muito da sua atenção para este primeiro selo, este cavalo branco, porque tem havido um engano no sentido de um equívoco de muitos filhos de Deus, achando que esse cavaleiro é o Senhor Jesus. Mas nós vamos ver que não é, tá? Vamos então ver, vamos lá. Um cavalo branco, primeiro selo. Muitos crentes têm pensado que o cavaleiro aqui mostrado é o Senhor Jesus. Alguns interpretam assim, porém, numa análise mais minuciosa, veremos algumas diferenças entre o Senhor Jesus e esse cavaleiro com seu cavalo, tá? Vamos lá. Tal como está no capítulo 19, no Apocalipse, e nós ainda vamos chegar lá. Vamos chegar. Tal como está no capítulo 19 do Apocalipse,
A arma do Senhor Jesus é a espada. Olha aqui a diferença. A arma do Senhor Jesus é a espada e não um arco. Ali no capítulo 19, ele é identificado como fiel e verdadeiro. E nós vamos ler agora, vamos dar uma avançada tremenda, fazer um grande avanço. Vamos a Apocalipse 19, 11 para ver o que é verdadeiramente o Senhor Jesus. Vamos ver? Lá está escrito assim, vamos lá. E vi, Apocalipse 19, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ora, a palavra de Deus nunca chamaria o anticristo de fiel e verdadeiro. A este aqui, ela está identificando mesmo. Chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Outro atributo exclusivo do Filho de Deus. Amém? E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 11 a 15. Agora vamos fazer uma comparação. Aqui está, né, no cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora, vamos voltar e vamos ver o que nós lemos ainda há pouco, em Apocalipse 6, 2. E olhei, e eis um cavalo branco, parece, né? Até aqui, ó, a mesma coisa aparentemente. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Veja, não é a aguda espada, é um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. Então, o que nós estamos vendo? Esse que aparece hoje no capítulo 6, que nós estamos estudando, é por isso que nós o chamamos de um anticristo. Ele vai aparecer com algumas feições do Senhor Jesus Cristo, inclusive montado num cavalo branco, nós vamos ver por quê. Tudo isto, mas a gente começa a identificar, e o Espírito de Deus está nos ensinando, tem diferença. Esse não é true, é fake. Esse não é o verdadeiro, esse é o falso. E nós vamos ver por quê que ele aparece no cavalo branco, mas tem as diferenças, ok? Então, aí está. Vamos voltar ao capítulo 6. A Bíblia nos mostra que Satanás sempre quis ser igual a Deus. Esse foi o seu sonho, entre aspas, original. Isaías diz isso, Isaías 14, 14 diz assim, olha o sonho original de Lúcifer, de Satanás, serei semelhante ao Altíssimo. Se o diabo busca imitar a Deus, ainda que de modo distorcido, o anticristo, seu enviado, buscará imitar o Senhor Jesus Cristo, inclusive na sua vinda ao mundo, que já o anuncia e se prepara para recebê-lo. Na verdade, o anticristo, esse enviado do diabo, eu nem gosto de dizer muito, mas assim, entre aspas, com letra minúscula, o Messias de Satanás, o enviado dele. Satanás, no seu desejo de imitar Deus, ele também vai mandar à terra o seu enviado. Só que nós veremos o seu perfil, a sua verdadeira face. Aqui, pelo Espírito de Deus, ele vai ser desmascarado. Amém? Ele, o anticristo, virá num cavalo branco porque trará, em princípio, uma falsa paz nos primeiros 3 anos e meio do seu governo. É ele quem vai surgir acalmando o mundo quanto ao desaparecimento geral de pessoas em todo o mundo. Ele vai acalmar, ganhar a confiança do mundo e será escolhido como um líder mundial, um governante mundial. Tudo isto, ele estará montado num cavalo branco para mostrar uma falsa paz, mas depois revelará a sua verdadeira identidade. Vamos continuando? Aqui, no primeiro selo,
não é o Senhor Jesus que surge, vamos guardar bem isto, mas o anticristo, num cavalo branco para dar início ao seu governo sobre o mundo, que culminará na grande tribulação. Cavalo branco, porque ele trará de início uma falsa paz. E ele prosperará nas coisas que fará, até o tempo em que será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que o texto fala dele, diz que ele chegou, né, e saiu vitorioso e para vencer, vencendo e conquistando. Irmãos, vamos entender uma coisa. Até o limite que lhe for determinado, que lhe for permitido, ele vai de fato vencer e conquistar e vai assumir o domínio do mundo. E ele prosperará nas coisas que fará até o tempo em que será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. A expressão saiu vitorioso e para vencer, ou vencendo e conquistando, na Bíblia, na linguagem de hoje, está assim: saiu vencendo e conquistando. Aqui está, saiu vencendo, saiu conquistando. Essa expressão é mais correta. Em Daniel, o Apocalipse do Velho Testamento, Daniel 9, 27, diz assim: ele firmará um concerto com muitos, um pacto, por uma semana. Então isso já está determinado. Ele apenas cumprirá aquilo que está determinado. Vamos lá. A verdade é que já estamos ouvindo falar de um Cristo que está para chegar à terra, que, segundo os que o esperam, trará paz e harmonia ao mundo. Já o mundo está se preparando para a sua chegada. Ele virá com sinais de mentira. O cavalo branco é símbolo de falsa paz que ele proporá ao mundo, como o que o seduzirá, entre outras artimanhas. Note que este é o primeiro selo que principia tudo mais que virá. Tudo começa com o anticristo. É o seu surgimento que fará isto. Veja, nós já temos ouvido falar e muito desse homem de modo indireto, né? Nós temos ouvido falar. De vez em quando até o mundo cita o anticristo, o anticristo, o anticristo. Eu coloquei aqui, nós vamos chegar mais à frente. A gente repete, repetir é bom que reforça o aprendizado. Surge um indivíduo assim mais cabuloso, mais difícil, mais diferente, um pouco mais durão ou terrível, já se diz que ele é o anticristo. Nós vamos ver isso aqui, mas a verdade é que ainda não é esse homem. Agora, nós devemos crer numa coisa. Eu creio firmemente nisto. A volta do Senhor Jesus está muito próxima. E vai principiar tudo isso, o arrebatamento da igreja. A igreja tirada, isso virá, esse homem virá. Portanto, nesse tempo em que pastor Onésio está gravando, hoje que nós estamos aqui, eu fazendo essa leitura discursiva e você ouvindo, esse homem já está em algum lugar da terra sendo preparado para o seu surgimento. Ok? Essa é a verdade. Pois bem, vamos lá. Destacamos aqui uma outra expressão. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Vamos ver isso mais. Essa coroa que diz aqui que ele receberá é o símbolo do poder de governo que terá um tipo, não se assuste, de majestade, que lhe será dado por um tempo. Veja que lhe será dado. Primeira verdade. Segundo, por um tempo, tem um limite. Observemos o que está em Daniel 8, 23 a 25. Novamente, o Apocalipse do Velho Testamento, o livro do profeta Daniel. Diz lá: e se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Quando eu coloco esta setinha, porque eu preciso passar ao próximo slide, mas eu quero falar uma coisa a você. Aqui, além de tudo, não é só poder de fazer, de destruir e tudo mais. Ele será entendido em adivinhações. O governo do anticristo será um governo de magia negra, será um governo profundamente espiritual, é o espírito de Roma. Roma misturou culto ao imperador, misturou de fato coisas espirituais, as coisas políticas e militares. O governo desse homem será de fato um governo altamente, nós diríamos assim no geral, religioso, mas no sentido de magia, no sentido de ocultismo, no sentido de poder sobrenatural, poder diabólico. Vamos guardar isto. Ok? Vamos lá.
o anticristo e seus precursores. João escreve que já muitos anticristos se têm manifestado no mundo. O apóstolo João escreveu isso numa das suas cartas. Sim, esses têm sido homens tão diabólicos que se fazem figuras daquele que virá. Contudo, esses são apenas figuras do que virá. Eu diria que são a xerox do original que virá. Ele será sem igual em pecado, em ódio, em violência, em destruição. Eu colocaria mais aqui em feitiçaria, muito acima de todos os outros. Ele será tão grande em feitiçaria, em ocultismo, em magia negra, em coisas sobrenaturais, que ele terá um líder religioso, um líder espiritual que lhe dará esse apoio espiritual. Segundo, ele terá de ser um judeu. Gente, guarde bem isso aqui, ó. Ele terá de ser um judeu. Por quê? Vamos ver. Sim, ele terá de ser um judeu, pois os judeus, sob o seu engano, o aclamarão como Messias. Os judeus não aceitam Jesus como Messias, de um modo geral. Há judeus messiânicos, mas os judeus, de um modo geral, não aceitam Jesus como Messias. Eles ainda esperam o Messias que virá, não como cordeiro do sacrifício, mas como rei para reinar sobre eles e sobre todo o mundo. Eu falei isso já para vocês. É comum vermos homens que são classificados como tal, né? Como um tipo de anticristo. Num passado recente nós vimos Mikhail Gorbachev. Foi o último líder da União Soviética que desmembrou, deu fim ao Império Soviético. E agora, esse Vladimir Putin está tentando reunir. Certamente não gostou nada do que Mikhail Gorbachev fez lá há anos atrás, está tentando formar um novo império e restaurar a União Soviética. Veja bem, agora, o que acontece? Mikhail Gorbachev, ele tinha uma marca vermelha na testa, uma mancha, e as pessoas olhavam para aquela mancha do Gorbachev e diziam, ele é o anticristo, ele é o anticristo. Mas a verdade, ele não foi o anticristo, já morreu, já passou, tá? Agora, vamos ver, tem hoje um Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Ninguém tem dúvida de que esse homem é um homem excêntrico, um homem oprimido, um homem tremendo, de uma capacidade pessoal assustadora, polêmico, cheio de problemas, mas eu volto a dizer, um homem de uma capacidade tremenda, o homem mais rico do mundo. Mas também não é Elon Musk, ele não é judeu, tá? Então não devemos acreditar. Agora, nós tivemos, pastor Onésio, volta aqui, nós tivemos homens na história, imperadores romanos, e nós tivemos homens que, de tão terríveis que foram, eles podem ser considerados anticristos, isto é, xerox que veio antes do original. O original está por vir, o anticristo mesmo ainda virá. Vai chegar à Terra, já está em algum lugar, ele vai se manifestar no tempo próprio. Mas ele teve uns precursores, uns que vieram à semelhança dele antes. E nós vemos, por exemplo, no século passado, nós tivemos um tipo de um anticristo, Hitler. Adolf Hitler, capacidade extraordinária, um governo que se não se estendeu plenamente sobre todo o mundo, ele pretendia isso, mas não era ele o anticristo, ele não conseguiu isso, foi derrotado. Mas Hitler foi um tipo de anticristo, e nós tivemos muitos outros na história, homens cruéis e dominadores, ok, minha gente? Mas o verdadeiro anticristo, se eu posso chamá-lo de verdadeiro, o original, aquele que virá mesmo, ele está ainda para vir. Mas Daniel, não é? O Apocalipse do Velho Testamento diz assim, e se fortalecerá o anticristo, né? Ele se fortalecerá, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá terrivelmente, e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Vamos parar aqui porque é muito importante, eu não posso deixar de falar.
e se fortalecerá a sua força. Quer dizer que a sua força crescerá, o seu poder crescerá. Por isso que nós vimos em Apocalipse 6:2, que estamos considerando, que ele saiu vitorioso para vencer, vencendo e conquistando. Mas veja, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. O Senhor Jesus Cristo, o grande Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Filho do Deus vivo, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Na sua encarnação, na sua morte, agora na sua ressurreição, ele faz essa declaração de poder recebido do Pai, por ministração do Espírito Santo. Aí, o anticristo, esse anticristo que a gente está vendo, aparecerá, mas o poder que ele terá não será dele próprio. Ele vai receber esse poder de quem? De Satanás, do dragão. Nós vamos ainda chegar a isso, não é? Ele vai receber essa força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Ele vai perseguir Israel, virá sobre Israel, nós ainda vamos também chegar nisso. Gente, vai vir uma perseguição especialmente sobre os judeus, como nunca houve antes. O Holocausto agora na Segunda Guerra Mundial foi pouco. O cativeiro de Babilônia, o cativeiro da Síria para Israel, o Reino do Norte, o cativeiro no Egito, 430 anos de escravidão, todas essas histórias não serão praticamente nada diante do que virá o povo judeu. Nós estamos vendo Israel agora lutando, vencendo lá, mas Deus está permitindo e fazendo esta vitória para Israel, mas até que venha o dia em que o povo santo do Senhor, porque Israel é o povo escolhido de Deus, a nação sacerdotal, virá sobre eles e haverá uma grande destruição, não total. O anticristo não vai aniquilar Israel, mas virá principalmente sobre ele uma tremenda, uma grandiosa tribulação. E pelo seu entendimento, o anticristo, e pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade, quer dizer, da autossegurança, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, aqui é Jesus, mas sem mão será quebrado. Esse texto de Daniel mostra com clareza o significado da expressão. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Ele vai sair de fato vencendo, num limite, claro, determinado por Deus, até o tempo determinado por Deus. Agora, o engano na sua mão vai prosperar. Eu quero falar a vocês aqui. A gente pensa só em poder, só em destruição, só em violência, só em perseguição. Choro, ranger de dentes. Tudo isso é verdade. Mas o reino do anticristo, o império do anticristo, esse tempo do anticristo, a grande tribulação, será um tempo marcado por mentira, por engano. A Bíblia chega, e nós vamos chegar lá, a Bíblia chega a dizer que ele lançará a verdade por terra. Não é a palavra de Deus. Ele lançará todo o conceito de verdade, todo o conceito de decência, todo o conceito de justiça, todo o conceito de santidade. Aparecerão, veja bem, aparecerão. Ele vai criar heresias, enganos para querer tornar a palavra de Deus mentirosa, e enganará muitos. Aparecerão mentiras que parecerão verdades. Por isso que nós vimos e nós falamos que o governo dele será também um governo de misticismo, de feitiçaria e de magia negra, não é? Está aí. Esse texto de Daniel mostra com clareza o significado dessa expressão. Ok, o livro de Daniel é o Apocalipse do Novo Testamento. É mesmo. Vamos em frente. Aqui está novamente, né, os 7 anos da grande tribulação, dividido em 2 partes. 3 anos e meio, metade de uma semana de anos, 3 anos e meio, metade de outra semana de anos. Aqui falsa paz, engano, o pastor colocou aqui em branquinho, né?
o fundo branco para mostrar isso, cavalo branco, fundo branco, falsa paz, engano, 3 anos e meio. Aqui outros cavalos, né? Vamos dizer assim, o vermelho sangue, dor, sofrimento, gemidos. Aqui na metade do concerto que ele fez do pacto, por uma semana ele romperá esse pacto. Agora veja, esse primeiro selo que nós estamos vendo está aqui, o cavalo branco. Esse primeiro selo se refere a esses 3 anos e meio aqui. Engano, falsa paz, reconstrução do templo em Jerusalém, o engano bastante especial aos judeus que o aclamarão como Messias. Ele nos devolveu o templo. Aquele Jesus que falaram que era o Messias, ele não fez nada por nós. E o templo ainda foi destruído. E agora ele nos trouxe o templo de volta e o aclamarão como o Messias dele. Serão enganados. Ele propiciará tudo isto em 3 anos e meio. Tudo isso após o arrebatamento da igreja. O primeiro selo. Então, cavalo branco, por isso, falsa paz. Mas quando ele tiver o domínio do mundo, que o mundo estivesse curvado diante dele, ele vai mostrar a sua verdadeira face e virão os outros cavalos, e virão dos cavalos, virão as trombetas, e das trombetas, depois dos selos, as trombetas, e das trombetas as taças, e até o fim dos 7 anos, como diz que está determinado o seu fim. Daniel escreveu novamente: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que o sacrifício e a oferta de manjares? Porque aqui ele propiciou a reconstrução do templo. O sacrifício contínuo voltou, aqueles ritos mosaicos que a gente vê nos livros da lei. Mas quando chegar aqui, ele faz cessar todos esses ritos, né? O sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pois bem, minha gente, nós hoje vimos apenas o primeiro selo. Eu acho tão importante que nós vamos parar por aqui para ver os outros selos. Mas aqui começa a grande tribulação com um grande engano, uma grande mentira. A grande tribulação, os 7 anos do governo do anticristo na terra, ela começará com uma falsa paz que seduzirá o mundo. A Bíblia diz que Satanás, é mentiroso e pai da mentira. E aqui estará uma das suas maiores mentiras que seduzirá a humanidade. Uma falsa paz, aos judeus especialmente. É assim que começará. Mas depois, na abertura do segundo selo, essa abertura do segundo selo já mostra essa parte, quando ele mostrará a sua verdadeira face. Repito a vocês, Satanás sempre quis ser igual a Deus. E ele está fazendo um plano macabro, tenebroso, veja, de enviar, entre aspas, eu falo com certo constrangimento, enviar o seu Messias, falso Messias, ao mundo para trazer uma falsa paz. Só que não trará o seu Messias para salvar o mundo como Deus enviou o verdadeiro Messias. Ele, na verdade, trará um para destruir o mundo. Só que outra diferença entre ele e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio como príncipe da paz e ele, veja bem, ele estabeleceu o seu reino, fundou o seu reino entre nós, está dentro de nós, um dia nós vamos falar sobre isso, e o seu reino é eterno. Mas esse reino, na verdade, esse império do falso Cristo, do falso Messias, ele tem um tempo determinado. Como Jesus Cristo veio construir eternidade, vida eterna em nós, fundar um reino eterno, ele vem para, se eu posso dizer assim, construir destruição para destruir. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar, porque isso está ficando super emocionante. Mas guarde bem isso de tudo que nós vimos hoje.
aquele cavaleiro, esse cavaleiro de Apocalipse 6, 1 e 2, não é o Senhor Jesus. Ele estão aí, sabe, latentes, estão escondidinhas de certo modo, mas o Espírito de revelação está aqui conosco. Algumas verdades. A arma do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, como em Apocalipse 19, é a espada. E a espada é o quê? A palavra de Deus. Esse tem um arco e tem os enganos que a gente vai vendo que ele vai tentar colocar com essa falsa paz. Ficando por aqui hoje, Pastor Onéas, não perca a nossa aula. Eu quero pedir a você, divulgue a outros crentes, a outras pessoas, porque, gente, isso vai crescer muito, a revelação vai crescer muito. Eu tenho orado ao Senhor, pedido ao Senhor. Veja, lá no início dos anos 2000, 2004, por ali, até mesmo antes, este livro, Apocalipse versículo por versículo, eu o escrevi bem antes, já palpitava no meu coração a revelação. Vai ser muito grande. Nós vamos crescer no conhecimento, na revelação do livro do Apocalipse. Ficando por aqui, Pastor Onéas, a gente volta na próxima aula, aula 17. O Senhor te abençoe e te guarde. Até lá, até lá. E dê aí o seu ok aqui embaixo no YouTube, isso ajuda o nosso canal. Inscreva-se também no nosso canal e você receberá as notificações das novas aulas. Deus te abençoe em nome